Olá pessoal, graça e paz. Sugestão de um irmão amigo que me propôs a falar de um tema que seria a glória da última casa, que vai ser maior do que a primeira, baseado em Ageu, no capítulo 2. Só tem 2 capítulos ali. Alguns vão falar da glória da segunda casa, mas o texto está dizendo da última casa. Eu quero comentar, fazer os comentários aqui, inclusive eu estava lendo comentaristas que vão falar desse tema. O Champlin ele vai abordar essa questão, ele vai dizer que alguns estudiosos vão alegar que a glória da última casa está relacionada com o tempo do reino milenário, ou seja, ainda não aconteceu essa glória da última casa, que é uma questão que eu não concordo, e os irmãos vão entender o porquê quando a gente for ler os textos. O escritor de Hebreus ele vai citar o texto de Ageu, por isso que já está explicado pelo escritor de Hebreus o que seria essa glória da última casa. E aí tem outros que usam esse texto para falar muitas vezes assim da vida de pecado, que seria essa primeira vida, aí essa glória da segunda casa, é a vida em Cristo, do Espírito, que também não seria uma colocação coerente, por quê? Ali está falando da glória da última casa, que vai ser maior do que a primeira. Então a primeira tinha uma glória, mas era uma glória que estava oculta, uma glória que tinha suas limitações. Que ali, no caso, é o Templo de Jerusalém, porque a gente tem que entender o contexto. Ageus, tanto Ageu, Zacarias, Neemias, eles estavam profetizando no período que o povo tinha voltado cativo da Babilônia, que o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor, e começou a reconstrução. E aí, quando Ageu dá a profecia da glória da última casa, não era o templo depois que foi reconstruído de Salomão, que Herodes depois deu uma melhorada, não era esse templo. Era o templo que o nosso Senhor Jesus vai nos ensinar lá em João 2, que ele vai mostrar o verdadeiro templo, quando ele vai fazer um paralelo. Ele vai mostrar, ó, esse templo foi construído em 46 anos, os judeus vai dizer, né? E você está dizendo que vai construir em 3 dias, destruir e reconstruir em 3 dias, e João vai nos dar a explicação, que isso daí ele estava falando acerca do corpo dele. Então nós já sabemos que essa última casa fala do corpo de Cristo, dessa casa realmente de Deus, na qual Deus já está preparando esse povo, e é por isso que não pode ser algo para o futuro. Então, o que o Ageu está nos ensinando ali profeticamente, que o escritor de Hebreus vai nos dar toda a revelação, é a transição das alianças, é a antiga aliança e a nova aliança. Amém? Então vamos ler o texto ali de Ageu, no capítulo de número 2, versículo 9. A glória desta última casa seria maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está dizendo que ele vai dar a paz nessa última casa. Por isso que Cristo é a nossa paz. Ele veio trazer paz. Ele disse isso. Então a paz que ele nos dá não é a que o mundo vai dar. Quando nós analisamos aqui o contexto, para nós entendermos essa glória da última casa, os versículos 1 em diante, nós vamos ver Ageu falando com Zorobabel e também com Josué. Diz assim no versículo 1: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui está as partes interessantes. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Aí, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Essa primeira casa fala acerca realmente ali da destruição do templo, que teve ali em Jerusalém a construção do templo. Então não pode se aplicar essa questão
da vida de pecado, porque ali naquele primeiro templo havia expiação de pecado, era uma glória limitada, e essa glória da última casa seria maior do que a primeira. E aí Ageu está lembrando, está dizendo o Senhor aqui que ele fez uma aliança com vocês e o Espírito do Senhor habitou no meio de vocês, então não temas. E que aliança foi essa? Foi no Sinai. Mas essa aliança, ela ia ser desfeita, porque quando ele diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu, ou seja, aqui ele já está indicando que esse dentre pouco, que ele vai fazer abalar o céu, ele está mostrando agora a revelação na nova aliança. Mas a gente só tem essa compreensão porque o escritor de Hebreus ele vai citar esse versículo. Lá no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14 em diante, a gente vai ler alguns versículos. Eu vou falar aqui o apóstolo Paulo, porque eu acredito que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Alguns vão dizer que é Lucas, então existe essa controvérsia. Quem escreveu a carta de Hebreus? Eu digo que é Paulo por conta da densidade da carta. Tem muitas coisas da lei que nós entendemos o que seria na revelação ali da nova aliança. E o Pedro vai dizer assim que Paulo ele escrevia coisas difíceis demais que os indoutos distorcem. E ele faz muito essa comparação, tanto em Gálatas como em Romanos, acerca da primeira e da nova aliança, relacionando ali as mulheres de Abraão, tanto como Esaú e Jacó. E aqui no capítulo 12, versículo 14, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que ali em Ageu vai dizer assim, que a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira, e ali o Senhor ia dar a paz, eu darei a paz. Então ele está falando aqui que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Senão nós não vamos poder ver a Deus, ao Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então ele já faz uma relação de nós seguimos a paz com todos, e ele vai citar aqui Esaú. Não sejamos como Esaú, que ele vendeu seu direito de primogenitura. Ele está mostrando essa relação de Esaú com o povo da antiga aliança. Por quê? Porque o povo da antiga aliança que ficou amargurado, irritado, por eles verem a glória dessa última casa e eles não aceitarem. Então não era para eles ficarem amargurados e brotando essa amargura, e com isso eles vão perseguindo os cristãos. O apóstolo Paulo não foi esse que perseguiu e matou os cristãos até ele ter um encontro com a verdadeira paz? E assim ele começou a trazer a mensagem do evangelho da paz para os judeus, para que eles pudessem entender essa glória da última casa. E quando a gente vai analisar essa amargura do povo judeu, e eles ficam com raiva, com ódio, e eles querem nos perseguir, o que nós temos que retribuir a todo esse mal e ódio? Com o bem, com o amor. É isso que Paulo está ensinando, e quando nós lemos Romanos 9, é isso que ele está demonstrando. Olha, eu queria ser anátema, maldito por amor de vocês. Como Moisés foi. Moisés, ele se colocou como intercessor e disse, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, risca meu nome do livro da vida. Não é que Moisés ou Paulo é melhor do que Deus. Isso mostra o coração desses homens em amor de sofrer pela justiça. E entender que quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas aonde que entra Ageu aqui? Nós temos que continuar a ler o texto. Versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Aí a gente analisando esse texto, da onde que o apóstolo Paulo tirou? Ali do Sinai. O povo, eles ficaram com medo de se aproximar ali do Sinai, quando Deus ia começar a falar os mandamentos, e começou a vir, Deus veio como fogo, e o pessoal ficou com medo, trêmulo. Moisés falou isso daí.
Até se um animal chegasse ao monte, ele seria o quê? Morto. Então ele extraiu aqui agora, mostrando, olha, ali que teve essa aliança dessa primeira casa, Deus estava falando os 10 mandamentos ali, com a sua voz. Ele ia falar os mandamentos e todo o povo ouviu, mas o povo ficou com medo e chegou um dado momento, quando Deus terminou de falar, eles não mais queriam ouvir Deus, o povo. E mandou Moisés seguir sozinho para falar com Deus, que eles ficaram com medo. Isso já mostra o quê? O pecado. Porque se você tem esse medo, tanto que João vai falar na sua primeira carta, que o amor lança fora o medo. Você não pode ter medo de Deus. Mas quando nós nos confrontamos com a santidade de Deus e nós queremos ficar nos nossos pecados obstinados, nós acabamos querendo fugir de Deus. Então era isso que estava acontecendo com o povo. Aí no versículo 22 ele vai dizer, ele falou da primeira aliança aqui, mostrando esse episódio de Moisés, que ele se sentia aterrado, trêmulo. E versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores aos que fala o próprio Abel. Aí ele continua dizendo, tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vocês chegaram ao Monte Sião, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Vocês têm um mediador da nova aliança que é Cristo. Então vocês não recusem isso. Porque agora ele está mostrando, agora é a glória da última casa. Por que eu estou dizendo isso? Agora ele vai citar Ageu. No versículo de número, o verso 25 diz, tende cuidado, não recuseis os que falam, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Esses que foram advertidos na terra, eles recusaram. Quem que foi esse? O povo da primeira aliança, que estava sendo advertido por Moisés aqui na terra. Agora, esses que se desviaram, que estavam na nova aliança, que estavam voltando, porque o escritor de Hebreus, que é Paulo, ele está mostrando que, olha, vocês não podem voltar para essa antiga aliança, vocês estão desviando daqueles que dos céus está advertindo vocês. E quem é esse que é dos céus? É Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então eles estavam voltando para a prática da antiga aliança, de maneira que eles estavam buscando justificação nisso. E aí é por isso que ele vai citar agora o versículo 26, mostrando essa glória da última casa, que é o texto que está escrito em Ageu. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, olha, dizendo o quê? Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Citou aqui o texto de Ageu, versículo de número 6, que nós lemos ali, em Ageu capítulo 2, 6. E aí ele vai explicar, no versículo 27, ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa, ó, dando significado, a remoção dessas coisas abaladas. O que são essas coisas abaladas? A primeira aliança, a glória ali da primeira casa, porque a glória da última seria maior do que a primeira, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que não são abaladas? A nova aliança, que tem esse mediador, que é o Cristo, que faz uma aliança eterna com o seu povo. Então, observe que está tudo interligado aqui, quando se fala do Sinai, da primeira aliança, a glória da última casa sendo maior do que a primeira. E aí ele, no versículo 28, ele já deixa claríssimo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, em santo temor. Então ele está mostrando, agora nós temos o quê? Um reino inabalável. Vivemos nesse reino nós, por isso recebendo nós. Então, recebendo. Então, essa glória da última casa, ela já acontece aonde? No advento da primeira vinda de Cristo, ele ascende aos céus, assenta à direita do Pai. O reino está dentro de nós, então esse reino inabalável está dentro de nós. E ele está colocando os inimigos debaixo dos pés, até o momento da sua segunda vinda, que ele estabelecerá o reino
sobre toda a terra, reino milenar. Reino milenar já faz parte do reino eterno, que não vai mais passar esse reino, o reino é inabalável. Então, quando nós entendemos essa questão do reino inabalável, não pode ser somente no futuro. Tem que já estar em andamento essa profecia, porque o texto está claro, dizendo que nós já chegamos a Monte Sião. Então ele já está mostrando quem faz parte desse reino. E nós temos que estar participando dessa glória da última casa, que é a nova aliança, que tem esse mediador, que nos introduzirá ao quê? Através, depois da sua segunda vinda, definitivamente, porque os nossos corpos que são corruptíveis vai se revestir de incorruptibilidade na ressurreição. E aí ele termina aqui, eu vou terminar o versículo 29, porque o nosso Deus é fogo que é consumidor. Por que ele cita esse texto? Que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele vai tirar de Deuteronômio, do capítulo 4 ali, quando Deus ele vai falar as leis. No versículo 23 diz assim: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, quando Moisés ele começa a advertir aqui o povo no capítulo 4, a obediência, ele vai relatar como Deus se irou com o povo, consumiu eles na sua ira, quando estava adorando Baal, ali o bezerro de ouro. Então, é uma exortação para que quando o povo entrasse na terra, eles se mantivessem obediência à aliança. Mas eles não se mantiveram. Então, quando vai falar de fogo consumidor, está falando de um povo que vai ser consumido pela ira de Deus. E aqui, o que está mostrando o escritor de Hebreus? Está mostrando, olha, vocês precisam agora ter mais diligência, porque vocês estão sendo advertidos dos céus. É a nova aliança. Então, a nova aliança, muitos acham que a nova aliança ela flexibiliza a lei, pelo contrário, ela dá mais ali força para a lei. No caso, na lei era não adulterarás. E aí Jesus vai falar, mas eu vos digo, se você olhar e desejar no coração, já cometeu adultério. Então, percebe que a lei de Deus foi elevada para um nível bem mais espiritual? Porque agora Deus está trabalhando no seu íntimo, no seu espírito, na sua alma. Não é mais aquela questão não toqueis, não manuseeis, aquela questão estética. Porque o povo cumpria a lei de Deus esteticamente, mas eles não tinham um coração transformado. Então, quando nós analisamos essa glória da última casa, é isso. E essa paz que vai ter nessa última casa, nós já vivemos ela. Então, como é que nós podemos aplicar isso somente para o futuro? Ou fazer uma relação, até mesmo, como o irmão comentou, né? Se é possível fazer uma relação da primeira casa com uma vida de pecado e a glória da última casa ser a vida de santidade. Depende, porque se você analisar do ponto de vista da primeira aliança e da antiga aliança, na primeira aliança tinha pessoas que estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Você vai ter lá os patriarcas, você vai ter Davi, você vai ter vários homens que estavam debaixo da primeira aliança que entenderam todos os desígnios de Deus na sua realidade. Então, essa glória da primeira casa, havia uma glória. E se a pessoa ela colocar essa primeira casa como no sentido de pecador, de uma pessoa que não está diante de Deus, não tem como falar que tem uma glória aí. Pelo contrário, ela tem que sair desse estado para realmente ela entender a glória de Deus. No caso, eu vejo que esse contexto fala claramente das duas alianças. E essas alianças na qual nós já participamos na nova desse reino inabalável, que aí eu já expliquei isso em outros vídeos, os dois aspectos do reino. Amém? Então, que possamos continuar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu peço que os irmãos continuem orando pelo meu ministério aqui no Brasil. Agradeço os irmãos que estão orando, que estão contribuindo também financeiramente. Deus abençoe a vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.